Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a questão de seguro veicular, por que que a gente deve ter, quais são os cuidados que a gente deve ter também na hora de contratar um seguro, por que que ele tem que ser bem feito. Eu vou explicar um pouquinho o que faz o seguro ser tão importante aí. Acho que hoje a proteção do seu patrimônio, né, de repente igual um seguro de vida, a proteção do seu patrimônio é importante, porque você tem um valor financeiro envolvido naquilo ali. Então acredito que ninguém quer ficar sem esse valor. E aí hoje a gente tem uma circulação maior de carro na rua, né? Aumentou muito o número de carro na rua, principalmente carros importados. Temos as questões aí também de veículos de transporte por aplicativo, motos, né, por causa das entregas. Então, assim, hoje o risco de se ter um carro na rua é muito maior do que era antigamente. Então, a importância, primeiro, de se fazer um seguro, né, é proteger seu patrimônio, porque a gente sabe que não é fácil você adquirir um carro e nem mantê-lo, né? Então, se você perder isso daí ou acontecer algum acidente, que você tenha que arcar com o prejuízo, seria no mínimo desconfortável, né? Além do, lógico, do prejuízo. Então, a gente tem que sempre, antes de adquirir um carro, colocar na mente que isso faz parte do custo do carro. Então, se você tem um valor, né, 50 mil, por exemplo, para comprar um carro, é exato aqueles 50 mil. Você não pode esquecer que provavelmente aí de 5 a 10% desse valor aí vai ser referente ao valor de seguro do carro. Então, eu aconselho que comprar um carro, por exemplo, de 45 e guardar esses outros 5 mil para fazer documentação, seguro e eventualmente uma manutenção se nós estivermos falando de um carro usado. Principalmente as cooperativas, né, eles acabam aí fazendo valores inferiores, mas tem que ver as condições também. Mas eu sempre indico 100% da tabela FIP ou, se o ano do carro comportar, 110% da tabela FIP. Porque se num caso de um roubo, né, aí de não achar o carro ou de uma perca total no carro, você vai receber o valor tabela FIP mais 100%, mais 10%, né? Então 110% aí. É, indenização contra terceiro, né, e danos corporais. Sempre colocar um valor alto, gente. Porque, de novo, vamos voltar no valor de seguro. Às vezes você vai atrás do preço do seguro, mas na hora de se acontecer um acidente, por exemplo, você bater num carro importado, você colocou um seguro contra terceiro lá de 50 mil reais, dependendo do carro que você bater, vai cobrir só o valor da lanterna. Então, assim, hoje eu recomendo também fazer com 150, 200 mil contra terceiro, porque voltando lá no começo do vídeo, a gente falou realmente sobre o aumento de carros importados na rua, né? Sem contar que, assim, se você, por exemplo, tiver um acidente com um motoboy, ele fica incapacitado de trabalhar, por exemplo, né? Você precisa ter uma cobertura, o seguro te dá um respaldo em relação a isso também, né? Aí você vai ter a questão de oficina credenciada, de facilidade aí na aprovação de um serviço, no caso de uma colisão, né? Tem facilidade no pagamento da franquia. Então, assim, isso que eu chamo de seguro bem feito, tá, gente? Então, vamos lá, de novo, recapitulando. Corretor fazer um seguro bem feito, com valor de tabela FIP ou mais, colocar danos materiais enquanto terceiro num valor consideravelmente bom, pelo aumento de números de carro importado, pelo valor do próprio carro que aumentou muito de preço. Então, assim, as peças também encareceram demais. Então, assim, por isso a importância de se fazer aí um seguro bem feito. E aí, mais dois tópicos aí colocaria dentro disso, é você também fazer uma proteção completa contra vidros, retrovisores, lanternas, faróis e para-brisa. Porque às vezes o valor, geralmente, né, o valor é muito irrisório em relação ao valor total do seguro. Hoje, por exemplo, a maioria dos carros contam com sensores de faixa, de acendimento automático dos faróis, sensor de chuva no para-brisa. Então isso torna que um para-brisa seja muito mais caro. Então vamos falar de um para-brisa hoje de R$ 2.000. Você às vezes vai pagar uma franquia de 300, R$ 400 e você vai ter o para-brisa substituído. A mesma coisa de uma lanterna, faróis em LED, com xenon. Então tudo isso tem que entrar aí na conta, tá, gente? Então, assim, de novo, cuidado com o preço, né? Vamos sempre focar aí no que infelizmente acontecendo o pior, né? A gente tem sempre que pensar no pior aí. Então, uma outra coisa, corretora que esteja consolidada no mercado, uma seguradora.
Então nós temos grandes nomes aí. Eu comentei aí sobre as cooperativas, tá? Hoje elas melhoraram muito, mas tem questão de prazo de pagamento, tem questão aí se pode pôr peça usada ou não. Então, assim, tem que procurar sempre fazer por uma, né, uma seguradora aí confiável no mercado, tá? Procura, dá uma busca lá no Google, ver se tem muita reclamação, se as reclamações que tem são condizentes, se foram resolvidas ou não, né? Porque às vezes também tem gente que reclama à toa, mas às vezes reclama e tiver uma solução, é tranquilo. O problema a gente tem todos os dias, né? Então aí assim fica essas dicas para você aí que pretende comprar um carro ou trocar de carro, né? E cada ano que passa, se você não utiliza esse seguro, você ganha uma classificação, né? Você sobe aí o bônus, que vai no máximo até 10. Então isso significa que você terá maior desconto conforme os anos for passando e você não utilizar esse seguro, tá? Então assim, às vezes tem gente que fala assim, é um mal necessário, né? Eu brinco um pouco em relação a isso, mas a gente tem que considerar assim, tá? É proteção do patrimônio, resguardo judicial, tem muitas coisas envolvidas dentro de um seguro, tá, gente? Então, assim, façam, cotem, procurem diversos corretores. Se você não tiver, você pode entrar em contato com a gente, que a gente tem como indicar, a gente tem parcerias aqui. Vamos fazer acontecer a coisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui, compartilha, faz os comentários, manda mensagem que eu terei enorme prazer em responder. Um abraço, até o próximo vídeo.